Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Aproveita que você está em pé ainda. Pega a sua Bíblia comigo. Obrigado, querido. Seja ela impressa, tablet, celular. Você que está em casa também, pegue sua Bíblia aí, levante bem alto e declara assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. A minha mente está aberta e o meu coração alerta para receber a eterna, incorruptível, indestrutível, infalível e imutável Palavra de Deus. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, saúde para o meu corpo, alimento no espírito e renovação para a minha mente. Por isso, a minha vida nunca mais será a mesma, porque eu estou crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Olha para alguém perto de você e declare: você está crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Agora declare comigo: esta igreja está crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Glória a Deus, querido. Pode sentar, fique à vontade. Muito obrigado aos músicos, vocês são um sucesso. Eu quero, antes de ministrar a palavra, agradecer ao pastor Esdras, a Patrícia, por esse convite. Uma honra poder estar junto a vocês. Alguns irmãos da igreja já conhecia, outros ainda não tinham tido prazer, mas é uma grande honra para mim, para minha esposa, estarmos aqui com vocês. Muito obrigado mesmo por esse tempo. E num tempo de celebração, tão importante, esse aniversário da igreja. Deus sempre estabelece, Deus ele trabalha com marcos na nossa vida, com estações, e eu creio que é uma estação que está se iniciando de um tempo de avanço, como o pastor mesmo ministrou na hora da oferta, de uma aceleração sobrenatural vindo sobre vocês. A Bíblia diz que a palavra corre velozmente. Eu sei que vocês estão firmados na palavra, vão correr velozmente com ela também, em nome de Jesus, amém? Então fico expectativa, porque Deus não quer deixar ninguém para trás, amém? O propósito é que todos possam avançar juntos, e é algo que nós precisamos fazer: estar unidos, estar reunidos como igreja num só propósito, recebendo as instruções do Senhor, para que possa avançar em nome de Jesus, amém? Então eu quero compartilhar um pouco com você da palavra hoje, nesse mês de festa de aniversário. Eu sei que você é muito bem ensinado e instruído nessa igreja, nas ministrações do pastor, da Patrícia, dos pastores e ministros da igreja, e aqueles que vêm com a palavra da fé alimentando o seu coração. E eu sei que Deus quer acrescentar uma nova porção na sua vida hoje, amém? Deus ele tem colocado muito no meu coração nos últimos tempos, a respeito da nossa vida aqui na terra. Sabe que nós não vamos ficar aqui para sempre, nós seremos arrebatados em breve em nome de Jesus, amém? Mas enquanto estamos aqui, há uma maneira de nós vivermos. Eu sempre gosto de dizer para as pessoas, que nós somos aqueles que lemos, e quando eu digo lemos, não é algo religioso, ok? Mas nós lemos a Bíblia. O mundo não vai ler a Bíblia, a gente não tem que ter essa expectativa, como o pastor estava ministrando aqui. Há uma natureza diferente, então, coisas que para eles não fazem sentido, e é o nosso dia a dia. Então, não temos que esperar que eles vão ler a Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia. E eles vão ler o quê? A nossa vida. Amém? É por isso que Paulo fala que nós somos como cartas vivas, porque as pessoas vão olhar para a nossa vida e elas precisam ver Deus em nós. E eu sempre gosto de contar uma historinha simples, e eu não sou o Forrest Gump, mas eu conto bastante história, de alguém, e eu queria que você se imaginasse nessa história, que você vai ao dentista, e aí ele te examina, e você abre a boca lá, tal, ele olha e ele fala: olha, não tem que fazer nada, é só fazer uma limpeza, que a gente sabe que tem que fazer de vez em quando. E aí você pede um orçamento, ele fala: não, essa limpeza aqui é algo bem simples, vai custar R$1.000. Aí você para para pensar: poxa, R$1.000 uma limpeza simples? Aí você vai tirar agora um outro orçamento, você vai a um outro dentista, e quando você chega lá, você é recebido por ele está de máscara, e você senta na cadeira, abre a boca, ele examina, e ele fala: não, você precisa só de uma limpeza. E ele vai te passar o orçamento. Então, depois você sai da cadeira dele, senta lá à mesa, ele de um lado, você do outro, e ele vai passar a proposta para você, e ele te passa um orçamento por R$100. Então, você tinha um orçamento para a limpeza de 1.000,
Você recebeu uma agora de R$100. Mas enquanto você ainda está naquele dentista de R$100, ele vai abaixar a máscara para conversar com você. A hora que ele abaixa a máscara, você vê que o dente dele é tudo podre. Imagina a história, irmão, vai ficar mais fácil. Para considerar, um orçamento você tinha de R$1.000, o outro R$100, 10% ou 1/10 do valor. Mas eu pergunto, mesmo esse sendo apenas R$100, você faria a limpeza nele? Não. Por que não faria? Porque o que ele está te oferecendo não é verdade na vida dele. O que eu quero dizer com esse exemplo que Deus disse a mim, né, nesse exemplo? Às vezes nós falamos de coisas que nós não temos respaldo na nossa vida. E isso não é para nos impedir de falar o que Deus quer que nós falemos. Porque o próprio irmão Reagan, ele diz que ele falava sobre prosperidade, mas naquela oportunidade ainda ele estava ministrando a palavra com o sapato furado. Ele dirigia à noite porque o pneu do carro dele era careca. E se ele viajasse de dia, poderia estourar por causa do calor. Mas aquilo já era verdade no coração dele. Era questão de pouco tempo até que isso começasse a alcançar fora. Está dando para entender? Então, o que eu quero dizer com isso? É que nós precisamos nos posicionar naquilo que Deus nos tem ensinado pela palavra, e ainda que fora não esteja, é questão de tempo de isso manifestar. Mas as promessas de Deus, elas são condicionais. Tem coisas que Deus falou na palavra e ele não depende da nossa fé para que aquilo aconteça. Exemplo, Jesus vai voltar para buscar a igreja. Quantos sabem disso? Eu crendo ou não crendo, isso vai acontecer. Então isso não depende da minha participação. Agora, outras promessas que Deus tem para a minha vida, elas só vão se manifestar em mim se eu participar, se eu concordar. Então eu preciso descobrir o que é isso que Deus quer ao meu respeito, para que eu possa andar. Como nós aprendemos aqui na hora da oferta, muitas pessoas elas ficam presas à questão de valores financeiros. Mas Deus não trabalha com valor monetário. Deus trabalha com princípio. Deus ele não usa real, dólar ou euro, não. Deus trabalha com um princípio. E às vezes nós não compreendemos, somos fiéis, né, no princípio de contribuição, dos dízimos, das ofertas. Somos generosos, como a palavra instrui que nós precisamos ser. E nós achamos que só se limita à nossa área financeira. Não. Na realidade, quando você é obediente aos princípios da palavra, você pode plantar numa área e você pode colher em outra. Nós precisamos ter uma vida regada. Quem não quer parar de colher, não pode parar de plantar. E tudo que nós fazemos, as nossas ações, as nossas palavras, aquilo que nós plantamos financeiramente, tudo isso é semente. Quando nós pegamos, e para nós hoje é fácil entender, porque nós conhecemos o contexto, eu falo um pouco rápido, viu? Se estiver muito rápido, só avise. E nós olhamos o contexto, conhecemos o começo e o final da história, então parece fácil para nós. Mas quando nós olhamos lá em 1 Reis, capítulo 17... quando Deus manda Elias a Sarepta, e ele diz, vá para Sarepta, porque tem uma viúva lá que eu ordenei que te sustente. E quando ele chega lá, ele vê aquela viúva, ele pede água, enquanto ela vai buscar água, ele chama e diz, olha, tudo bem, então traz primeiro para mim alguma coisa para comer. E o que ela responde? Que ela não tinha. Ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, ela foi pegar uns cavacos ou uns gravetos para preparar um bolo para que ela e o filho comessem. E foi essa a história. Mas o que ele diz? Tudo bem, mas primeiro faz e traz para mim. Eu já disse, nós conhecemos o final da história, mas para considerar o que passaria na nossa cabeça alguém pedindo o pão do filho. Porque nessa história o pão ia tirar da boca do filho. Mas ela obedeceu, creu na palavra, nós sabemos o restante da história, que depois comeu ela, ele e a sua casa, muitos dias. Mas se parássemos aí, parece que é uma bênção material. Ela deu algo material e recebeu algo material. Mas se você continuar lendo a história, por causa daquela obediência dela, Elias ficou na casa dela. E porque ele ficou na casa dela, os dias passaram, o filho dela morreu. E ele estava lá, ele orou pelo filho e o filho ressuscitou. Se aquela mulher não tivesse obedecido, talvez ela não teria morrido de fome. Vamos dizer que ela recebeu uma cesta básica da igreja. Então ela teria o que comer. Mas e quando o filho dela adoeceu e morreu? Será que ela teria o acesso à ressurreição na casa dela? Com certeza não. Elias não morreria de fome, porque Deus estava cuidando dele.
Se você ler o contexto, antes ele estava do lado de um ribeiro e os corvos levavam alimento. Quando o ribeiro seca, Deus manda ele para Sarepta. Se aquela viúva se recusasse, Deus ia mandar ele para outro lugar. Ele não ia ficar sem, mas ela não teria acesso à ressurreição. Por isso nós precisamos entender que a nossa generosidade não beneficia só o nosso bolso, beneficia a nossa vida. Nós precisamos ser generosos, amém? Então isso é algo primordial. Mas nesse contexto que nós temos que participar daquilo que Deus tem para nós temos que acatar a palavra que Ele fala ao nosso coração. De fato, eu creio que a nossa vida na terra, nessa terra, ela depende da nossa mente, ou da nossa alma, o quanto a nossa alma é próspera. A Bíblia diz que Deus já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. E quando eu digo tudo, não falo só de coisas materiais, é tudo, amém? Todas as áreas da vida. E quando nós olhamos para a palavra, os textos nos mostram que a nossa vida na terra depende da nossa alma. Exemplo, 3 João, verso 2, né? O apóstolo João diz: amados, acima de tudo faço votos pela tua prosperidade e pela tua saúde, assim como é próspera a sua alma. Ou seja, na mesma medida da prosperidade da alma, as outras áreas serão prósperas. E eu sei, né, 1 Tessalonicenses 5,23, o apóstolo Paulo diz que nós temos que conservar santos e irrepreensíveis até a vinda do Senhor, espírito, alma e corpo. Nessa confissão que nós fizemos aqui no começo do culto, eu sempre faço, todas as vezes que ministro, e sempre digo que a palavra, ela é saúde para o meu corpo, alimento para o espírito e renovação para a mente. Ela pega as 3 áreas. E quando nós vamos olhar a respeito de salvação, a salvação no espírito, porque de fato você é um espírito, amém? Tem uma alma e habita num corpo. A salvação no espírito você recebe quando entrega a sua vida a Jesus. Quando você confessa Jesus, o seu espírito ele é recriado, você recebe a salvação no espírito. Nós não vamos herdar a vida eterna, nós já temos a vida eterna dentro de nós, amém? O corpo, né? Vou pular a alma. O corpo, quando é que o corpo vai ser salvo? Quando a igreja for arrebatada. Nós receberemos um corpo glorificado, assim como é o corpo de Jesus. Amém? Agora, e a alma? A alma é salva dia a dia pela palavra. Tiago, capítulo 1, verso 21, o apóstolo Tiago diz que a palavra é poderosa para salvar a nossa alma. Que é o processo da renovação da mente. Como Paulo diz em Romanos, capítulo 12. Né, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com esse século, ou com esse sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Nós precisamos cumprir os protocolos, temos visto a pandemia, e eu sou bastante chato em relação a isso, está aqui minha esposa que é testemunho. Em relação à igreja, nós zelamos pela vida de pessoas. Nós temos que dar um bom testemunho, porque lembra que eu falei que o mundo vai ler a nossa vida? Nós precisamos dar um bom testemunho. Então, eu sou bastante rigoroso e chato em relação a essas coisas. Mas eu não deixo o medo chegar ao meu coração. Uma coisa é ser prudente, outra coisa é ser medroso. Amém? E uma frase que eu gosto de dizer é que se o Senhor não vigiar a casa, em vão é o uso do álcool gel. Quem nos guarda é o Senhor. Amém? Precisamos usar o álcool, precisamos usar a máscara, precisamos manter... ok, vamos nos sujeitar ao protocolo. Tudo aquilo que os protocolos não ferirem a palavra de Deus, nós precisamos sujeitar sim. Isso é bíblico, amém? Agora, não podemos deixar o medo entrar. E esse processo da renovação da mente é exatamente para não nos conformarmos ou nos amoldarmos ao sistema do mundo. E quando eu estava, tempos atrás, meditando a respeito da parábola do semeador, quantos já ouviram a parábola do semeador pelo menos uma vez? Quase todos nós, né? E é interessante que ele fala sobre 4 tipos de solo. Né? A semente cai à beira do caminho, entre as pedras, entre os espinhos e boa terra. E quando nós lemos aquele contexto, nós vemos que há diferença na continuidade. Né, de todos os solos. Mas eu não sei se você parou para prestar atenção que mesmo quando fala de um bom solo, a Bíblia diz que frutificou a 30, a 60 e a 100 por 1. E eu fiquei encafifado com esse 30, 60 e 100 por 1. Porque quando nós olhamos esse contexto, né, e Jesus fala que o semeador saiu a semear, parte das sementes caiu à beira do caminho, parte entre as pedras, parte dos espinhos e parte em boa terra. Quando ele explica, ele diz que aquela que caiu à beira do caminho, as aves dos céus vieram e roubaram a semente. Aquela que caiu entre as pedras é aquele que recebe a palavra com alegria
mas não tem continuidade. Então aquela começa a brotar, mas quando o sol sai, queima porque a raiz não é profunda. A que cai entre os espinhos é aquele que recebe a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas ou os espinhos crescem junto com a palavra e acabam sufocando. E, enfim, a de boa terra. E pensando sobre isso, eu tinha até ministrado sobre essa passagem outras vezes, falando a respeito disso, dos solos. E quando nós vemos aquele contexto, o semeador é o mesmo. A semente é a mesma. Então, o que fez a diferença no resultado não foi o semeador, não foi a semente. O que fez a diferença no resultado foi o solo que recebeu a semente. E o solo sou eu e você, nesse contexto. Amém? Então, faz a diferença. Quando eu sou um bom solo, por exemplo, hoje eu estou aqui nesse culto, estou recebendo a mesma palavra que você. Os ouvidos mais perto da minha boca são os meus. Então, essa palavra que vai para você, ela vem para mim também. É a mesma para nós todos. Amém? Mas eu preciso decidir hoje ser um bom solo. Porque senão essas sementes que estão sendo liberadas nesse solo, se eu não for um bom, ela não vai produzir o que tem que produzir. Eu preciso me posicionar hoje como um bom solo e você também. Amém? Mas esse contexto de 30, 60 e 100 por 1, pensando a esse respeito, Deus começou a me inspirar em algumas coisas. E aí eu fui estudar um pouco, ele me levou a estudar sobre bonsai. Quantos sabem o que é um bonsai? Bonsai. Aquela árvorezinha pequenininha. Talvez até alguém tenha em casa, né? Tem o slide aí? Eu não sei se está dando para ver aí. Deixa eu ligar aqui minha caneta. Pronto, essa aqui é a foto de um bonsai. E quando eu entrei na internet, eu fui pesquisar a respeito, peguei essa foto, fiquei curioso. E aí fui olhar um pouco, deixa eu ver se vai dar certo aqui o nosso... Vai. Eu olhei e descobri que aquele bonsai era uma árvore de uma espécie Ficus microcarpa. Você pode dizer isso, Ficus microcarpa? Ficus microcarpa. Amém. E é uma árvore tropical com casca lisa, cinza clara e folhas inteiras. Quando eu vi isso, fiquei mais curioso ainda. E fui pesquisar um pouco mais. E quando eu continuei pesquisando, eu descobri que o bonsai é você desenvolver uma árvore a partir de sementes. E isso quer dizer que você tem total controle sobre o estilo de bonsai. É por isso que você vê vários bonsais de tipo diferente. É porque aquele que está criando, ele vai moldando como ele quer. Está comigo até aqui? Isso foi me despertando curiosidade. E aí fui olhando um pouco mais. E aí eu vi que uma vez que as árvores são plantadas em pequenos vasos, diga, pequeno vaso. Amém. Elas têm menos reserva em termos de água e nutrientes. Tudo isso para poder criar o bonsai. Aí aqui foi que começou a... Falei surpresa. Os bonsais não são plantas geneticamente transformadas em anãs, como eu pensava. Sendo que qualquer espécie de árvore pode ser utilizada para se cultivar como bonsai. Na minha ignorância, lembra que o povo parece que falta conhecimento? Então, na minha ignorância, eu achava que o bonsai era uma semente diferente. E no caso daquele que nós vimos a foto, nós vimos que era uma Ficus microcarpa. Lembra disso? Avançando um pouco mais essa pesquisa. Não quer avançar. Não foi? De novo não? Agora foi. Um equívoco comum, que era o meu caso, é pensar que as plantas utilizadas para bonsai são plantas geneticamente transformadas em anãs, como nós vimos agora há pouco. As árvores bonsai, elas são plantas normais, que se propagam como qualquer outra, mas elas são treinadas, utilizando-se técnicas sofisticadas para mantê-las em tamanho miniatura. Ou seja, a árvore ela é daquele tamanho de propósito. Teve a participação de alguém. Está ficando claro até aqui? E aí, avançando ainda mais um pouquinho. Sumiu. Apareceu. Passa aí, abençoado, faz favor. Aqui não está indo, não. Aí, pronto. Olha que árvore grande. Bonita, não é?
Não é bonito? Ah, que bom. Eu não sei se está dando para ver, mas aqui embaixo dessa árvore tem inclusive umas mesas com uns bancos aqui, ó. Tudo debaixo da sombra dessa árvore, bem grande. E aí eu fui pesquisar que árvore era essa. Passa o próximo aí, por favor. Aquela árvore que nós vimos a foto grande. Ficus microcarpa. Diga, Ficus microcarpa. É uma árvore tropical com casca lisa, cinza clara e folhas inteiras, como nós lemos no caso daquele bonsai. Depois, vendo um pouco mais, ele tem folhas de 5 a 6 centímetros de comprimento, que no clima mediterrâneo cresce a cerca de 12 metros de altura. Onde as condições são favoráveis, ele cresce muito, produzindo um grande número de raízes. O maior exemplar conhecido tem 33,53 metros de altura. Amém? Obrigado, querido. O que eu quero que você e eu entendamos com isso que nós estamos vendo? A semente que gera aquele bonsai é a mesma semente daquela árvore grande que nós vimos. Agora, o que deu diferença no tamanho de uma para outra? Aonde ela foi condicionada. Se a semente é a palavra de Deus, ela é lançada no meu e no seu coração, o que é que vai condicionar a expansão ou não dela? O meu e o seu coração, ou a minha e a sua mente, a vazão que nós damos. Se nós tivermos uma mente limitada, queridos, por mais que a palavra tenha o potencial de crescer a 30 metros de altura, vai ser só um bonsai. Porque a nossa mente vai estar travando aquilo que Deus disse que pode fazer na nossa vida. E isso Deus não pode interferir, porque é livre-arbítrio. É uma decisão minha, é uma decisão sua. É por isso que Paulo, lá em Romanos capítulo 12, que eu comecei a citar, ele diz que nós temos que transformar ou renovar a nossa mente pela palavra, para que nós possamos viver ou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, Deus já liberou o que é bom, agradável e perfeito, mas eu tenho que participar para poder viver isso. Se eu não participar, isso não vai ser verdade na minha vida. Eu preciso dar espaço para que aquilo que Deus tem para mim possa... o bonsai, ele é bonitinho de ser visto. Mas ele não tem benefício para os outros. Ele não dá sombra. Muitas vezes não dá fruto. Se dá fruto, o fruto é pequeno. Mas uma árvore grande, ela pode manifestar frutos visíveis, frutos vistosos, frutos saborosos que podem beneficiar pessoas e uma sombra abundante que pode beneficiar muita gente. Para que você e eu possamos ser generosos, nós precisamos abrir espaço para que a palavra frutifique e nós possamos alcançar cada vez mais longe. Nós temos que participar disso. Então, justamente por saber que esse potencial na palavra, ele é infinito, o diabo tenta travar a minha e a sua vida por aquilo que nós pensamos. Eu imagino que você deva ter cantado no passado, eu já cantei essa canção, que eu nem sei a letra toda, mas que diz: fui ao campo do inimigo e peguei de volta o que ele me roubou. Alguém já cantou? E fazer aquela dancinha, né? E peguei de... Pronto, quem é cristão há mais tempo lembra disso, né? E quando canta-se essa canção, a gente nunca para para pensar, aonde é esse campo do inimigo que nós cantamos que fomos? Quando nós lemos os livros, né? O pastor ainda falou da livraria, o irmão Reagan fala bastante a esse respeito. O campo do inimigo é a mente. Ele não tem acesso ao seu espírito, mas ele tem acesso à alma ou à mente. E é ali que ele lança. Então eu sempre costumo dizer que o que vai determinar a vida que você e eu vamos ver na terra é um terreno chamado de orelha a orelha. De orelha a orelha. O que passa aqui é o que vai chegar aqui, é o que vai sair por aqui e é o que vai manifestar. Nesse espaço, por assim dizer, na nossa mente. E se nós não tivermos o cuidado para renovar a nossa mente pela palavra, nós vamos travar o potencial, porque é possível limitar o agir de Deus na nossa vida. Justamente porque há o livre-arbítrio. Se não fosse possível limitar o poder de Deus, irmãos, não iria ninguém para o inferno. Porque a primeira coisa que Deus faria seria manifestar a salvação para todo mundo. Ele já disponibilizou para todo mundo, mas só vai receber quem crê e confessar, não é assim?
A mesma coisa em relação às outras promessas. Como é que você tomou posse o maior benefício que nós podemos viver é o novo nascimento. Como foi que você se apropriou disso? Crendo com o coração, confessando com a boca. E os outros que fazem parte desse pacote de salvação, como é que vai tomar posse? Da mesma forma. Renovando a sua mente, crendo com o coração, confessando com a boca. Agora, muitas pessoas têm travado esse agir de Deus por conta dessa limitação de mente. E aí, contextos diversos. Se você pegar duas crianças, imagine duas crianças que hoje tenham mais ou menos uns 5 anos de idade. Uma delas foi criada na cidade. Apartamento, videogame, aquela coisa toda, que a gente conhece. Outra foi criada no campo. E essa que foi criada no campo, quando o pai ia de manhã dar milho para as galinhas, essa criança ela ia junto, ela entrava no galinheiro. Ela jogava milho para as galinhas, ela se divertia com aquela cena toda. Agora pega essas duas crianças e leva para um sítio e coloca dentro do galinheiro. A criança que foi criada no sítio, ela vai até empurrar a galinha para poder pegar o ovo. A que foi criada na cidade, no primeiro bater de asa que a galinha dá em direção a ela, ela se gruda na grade. É ou não é verdade? E o porquê isso? Por causa do contexto que elas foram expostas. Por causa do ambiente que elas foram criadas. Creia ou não, concorde ou não, nós somos produto do ambiente que nós estamos inseridos. Por isso é importante você estar inserido num ambiente como esse. Por isso é importante você estar numa família como essa, para que você seja influenciado por pessoas, pela palavra, para crescer e avançar e cumprir o potencial que Deus depositou na sua vida. Para que não seja um bonsai, para que você possa ser algo frondoso e que possa ser vistoso e atrativo às pessoas. Elas não vão desejar o que você tem no sentido da sua casa, o seu carro, não, porque isso é inveja, mas elas vão desejar o Deus que você serve, que te deu todas essas coisas. Porque em meio a esse pânico que nós temos vindo aí fora, nós podemos andar em paz. Sabendo que Deus nos tem guardado. E essa confiança, as pessoas ficam admiradas. Pode não dar o braço a torcer, mas quando eles olham para a sua vida e veem você andando em paz, eles ficam pensando, o que será que ele tem? E eles vão criar coragem de perguntar. Amém? Para poder falar da vida de Jesus. Então, muitas vezes nós vemos. E quando você olha para o contexto da palavra, e isso vai ilustrar bem, quando o povo é tirado lá do Egito, da condição de escravidão. O que Deus tinha para eles era a terra prometida, não é assim? Agora entenda, tirar o povo do Egito era algo que Deus tinha que fazer. O povo não poderia se libertar. Agora, entrar na terra dependia do povo. E quando você olha esse contexto, para tirar o povo do Egito, Deus manifesta o poder, as pessoas são libertas, elas atravessariam, porque o deserto não é para ficar, era só para atravessar, elas atravessariam, mas para entrar na terra, Deus não poderia colocá-las lá, elas precisariam pegar junto. E uma outra coisa que tinha no meu coração, tempos atrás, até ministrei sobre isso em Indaiatuba, sobre quarentena. A palavra quarentena, ela não significa 40 dias. Quando você vai estudar a esse respeito, quarentena começou por um princípio médico de resguardo, mas em quarentenas diversas. Tanto que nesse processo da Covid, a quarentena eram 14 dias, depois baixou para 10 dias. Nós estamos de quarentena já há 1 ano, não é assim? Mas eu fui estudar a questão 40. Fui lá na Bíblia sobre 40. Moisés e Jesus ficaram 40 dias no deserto. Quando eles estavam agora sim, Josué e os espias, eles passaram 40 dias observando a terra prometida. Os 40 anos que eles ficaram no deserto veio justamente deles terem passado 40 dias. Quando Deus julga a incredulidade deles, ele sentencia que seria 1 ano para cada dia que eles estavam olhando a promessa. Então tudo isso vem da parte 40. Mas usando nesse contexto, dos 40 dias observando a terra, ou observando a promessa, o jeito que eles atravessaram esses 40 dias, ou essa quarentena, foi o que determinou a continuidade da história deles. Em outras palavras, nós estamos atravessando uma quarentena. A pergunta que eu faço para mim, e estou me usando como exemplo, se você achar proveitoso, use para você, é como é que eu estou passando esse período? Como que eu estou observando
aquilo que Deus falou, porque Deus tem promessas ao meu respeito, à minha vida, ao seu respeito e à sua vida, que talvez por conta da pandemia parece que está ficando difícil de acontecer, pelo menos a curto prazo. Mas será que nós estamos deixando essas circunstâncias ofuscarem aquilo que Deus tem para nós? Ou nós estamos como aquele relatório? Porque 12 espias, e se você for parar para pensar, quem eram os 12 espias? Josué, Caleb, cita um terceiro, alguém sabe? Um quarto, um quinto? Não. Em outras palavras, quem não anda em fé não é nem lembrado. Nós não sabemos o nome dos outros 10. É muito difícil alguém saber. Nós sabemos Josué e Caleb. Eu não sei você, querido, mas eu tenho o desejo de fazer diferença na minha vida e nas pessoas também. Poder marcar a vida de pessoas, ser usado por Deus para marcar a vida de pessoas, amém? E nessa vida que nós vemos na terra, como nós vimos aqui, depende dessa nossa participação. O diabo tem tentado limitar essas pessoas ou as nossas vidas para que as outras pessoas não sejam atraídas. A Bíblia é bem clara dizendo sobre o desejo de Deus. Nós muitas vezes, eu orava, Senhor, eu quero conhecer a tua vontade. Quando eu souber qual é a tua vontade, eu vou fazer. Só eu orei assim. Mas quando eu fui aprender, fazer o rema, eu pude ver em 1 Timóteo 2,4, a Bíblia dizendo que o desejo de Deus é que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Uma vez que nós alcançamos a salvação, Satanás, ou o adversário, que Satanás significa adversário, ele vai se opor para que nós não cheguemos ao pleno conhecimento, para que nós não conheçamos. Tanto que se você falar, eu congrego no verbo da vida, faço o rema, tem gente que vai falar que você está numa seita. Eles difamam a palavra da fé. Mas isso inclusive é bíblico, porque em Judas só tem um capítulo, versículo de número 10, Judas escreve que aquilo que esses não compreendem, eles difamam. E não dá para ficar com raiva deles, obviamente, no sentido de que temos que andar em amor, mas também nós precisamos entender que eles ouviram coisas que não são verdade. E eles se baseiam naquilo, lembra do contexto? Gera as ações. Eles ouviram algumas coisas e por isso eles se comportam assim. Mas eu e você não somos desses, amém? Obrigado, pastor. Então nós precisamos entender que o diabo ele faz essa oposição para que nós não recebamos o conhecimento daquilo que Deus tem para nós. E é interessante que quando eu falei da cooperação que nós temos que ter, quando você pergunta para alguém se ele quer ter mudança em alguma área da vida dele, todo mundo vai dizer que quer mudança. Agora, se para essas mesmas pessoas se pergunta, e quantos querem mudar? A mão já diminui. Quantos querem mudança? Aí levanta. Quantos querem mudar? Porque a mudança só vai vir através de nós mudarmos. Essa frase dizem que é de Albert Einstein, eu não sei se é mesmo, que diz que é impossível você ter resultados diferentes com as mesmas atitudes. Nós sabemos que não podemos ter resultados diferentes tendo as mesmas atitudes. Por isso que é necessário mudar para ter mudança. Eu estava vendo uma entrevista do Abílio Diniz, e ele fala uma frase ali, não sei também se é dele, mas ele diz o seguinte, que envelhecer é uma certeza. Lembrando que ele não é cristão, amém? Envelhecer é uma certeza, nós estamos caminhando para isso, o nosso corpo. Mas ele diz, agora, envelhecer bem é uma escolha. Então, envelhecer é uma certeza, mas envelhecer bem é uma escolha. E isso mostra que as escolhas que nós fazemos, elas alteram o nosso dia a dia, elas alteram o nosso amanhã. É por isso que as nossas escolhas têm que estar baseadas naquilo que a Bíblia diz. Precisamos entender o que o Senhor está falando para nós, para que nós não limitemos, porque senão nós vamos ficar como aqueles, o bonsai é bonitinho, bichinho, aquela coisa, mas não tem benefício. E talvez em áreas da minha vida ainda seja um bonsai. E eu estou desejoso que seja uma árvore frondosa. E lembrando que o potencial já está na semente. Cabe agora a eu dar espaço para que isso aconteça. Amém? Agora, olha uma coisa interessante. Abra comigo sua Bíblia em João, capítulo 5. Senão vão falar que eu nem leio a Bíblia. João, capítulo 5. Aleluia. E tem culto que a gente de fato não abre não, irmão. Cita. Aí para ninguém ir embora falar, poxa, nem li a Bíblia. Quando você já falou, abre em Salmo 23. Aí leia o verso primeiro, pronto. Já abriu, já leu a Bíblia, está feito, né?
Mas você pode ver que já citamos vários versículos, né, dentro de contexto. Mas João, capítulo 5, é algo que para mim ilustra bastante a esse respeito, né? E antes de nós lermos, eu quero citar algumas coisas para você sobre isso, né? Sucesso não é um acidente. Ter sucesso não é um acidente, né? Bispo Guto, que é o presidente do nosso ministério, ele falou em uma das reuniões que 3 coisas: prosperidade, maturidade e excelência não acontecem por acaso. Prosperidade, maturidade e excelência não acontecem por acaso. Ou seja, é de propósito. Nós precisamos fazer alguma coisa para que isso aconteça. Mas se você parar para examinar a sua própria vida e eu a minha, porque Paulo diz, né, examine, pois, o homem a si mesmo. Quando nós olhamos para a nossa vida, por causa desse combate que o diabo tenta lançar na mente, as pessoas passam muito mais tempo repelindo o que não quer do que atraindo o que quer. Pode reparar nisso. Se você for olhar, prestar atenção nos seus pensamentos, você vai perceber que a maior parte do tempo você está tentando repelir ou para deixar de fazer alguma coisa que você não queira, do que para atrair ou fazer uma coisa que você queira. E é exatamente o diabo faz isso para que nós percamos tempo. E me chamou a atenção uma frase, eu não sei o nome, eu estou citando algumas frases, mas é dentro do contexto, né? Eu não sei se é CEO, se ele é... Se quiser que eu troco pelo de mão também, para mim tranquilo, porque ficar raspando aqui por causa da barba, né? Dá para trocar. Se for melhor para vocês aí, eu me adequo tranquilo. E aí, esse homem, eu não sei se ele é o fundador, se ele é CEO, se ele é presidente, daquela empresa que comercializa óculos, Chili Beans, que tem muitos shoppings, né? E não só óculos, eles têm outros acessórios. E ele foi entrevistado, e isso é muito importante no que nós estamos falando. E nisso que ele foi entrevistado, disseram para ele, olha, é tanta pirataria, né? Você desenvolve, por exemplo, o layout de um óculos, testa materiais, aquela coisa toda, investe para isso e desenvolve o produto, vem lá a pirataria e copia. E aí disseram, você não se preocupa com isso? E ele disse, não, eu não me preocupo com a pirataria. Eu foco em lançar novos produtos. São 10 novos produtos por semana, a pirataria não consegue acompanhar. Nesse contexto de ficar repelindo o que não quer, ao invés de atrair o que quer, se nós entendermos e não ficarmos focados nessas coisas, mas focarmos em avançar naquilo que Deus disse, o diabo que se vire para correr atrás. Nós não temos que estar preocupados com ele. Ele tem que estar preocupado com a gente. O nosso trabalho é só andar naquilo que Deus disse e deixa ele se virar para nos atrapalhar ou tentar. Nós vamos continuar acelerando e avançando. Mas você vê que tudo isso começa quando nós nos posicionamos. Uma atitude que nós temos que ter por dentro. Eu e você precisamos nos posicionar, entendendo que o potencial Deus colocou em nós. Eu gosto muito quando vejo a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, quando fala da criação, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem a ele domínio. Deus nos deu domínio sobre tudo. A Bíblia diz em Salmos que, né, do Senhor são os céus, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Deus deu para que eu e você dominássemos esse lugar. E a sua alegria de saber disso é contagiante. Ele deu esse domínio para você. E sabe que quando você se posiciona e entende a questão de domínio ou de se posicionar, não é nariz empinado, se achando melhor do que os outros, não. Não é nesse contexto. Mas é sabendo que você é, de fato, o melhor da criação de Deus. Quando você participa do momento de oferta, ou você até que já foi ministrar sobre oferta, e você fala ou ouviu sobre a palavra primícia. A palavra primícia não significa apenas a primeira, mas ela significa o melhor. Não é assim? Quando você vê Tiago, capítulo 1, ele falando sobre a criação, ele diz que Deus nos escolheu ou nos elegeu porque Ele quis e nos fez como a primícia da sua criação. Ou, em outras palavras, você e eu, nós somos o melhor da criação de Deus. Nós temos que nos ver assim, porque Deus nos vê assim. Quando Deus fala, né, para Samuel, quando ele vai ungir Davi, vem primeiro o filho de Jessé, e Samuel, certamente é esse que o Senhor escolheu. Mas o que Deus disse? Não, não é esse. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração.
E Deus, quando fala isso, ele fala, eu não vejo como o homem vê. E meditando sobre isso, me veio uma série de coisas. Deus não vê como o homem vê nesse contexto também do coração, né? Deus é aquele que sonda os nossos corações. Mas já reparou que Deus olha para as circunstâncias e não vê como o homem vê? Já reparou que Deus olha para as coisas e não vê como o homem vê? E aí Deus começou a me levar a pensar que nós temos que olhar como Ele olha. Porque a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Deus como filho amado. Paulo diz isso em Efésios capítulo 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus. E aí comecei a olhar algumas coisas e fui olhar Jesus. Porque Jesus, a Bíblia diz que Ele é a imagem, a expressão exata de Deus. Quando Lázaro está doente, e os homens vêm trazer a notícia, Senhor, o seu amigo Lázaro está doente. Deus não vê como o homem vê. O que Jesus disse, esta enfermidade não é para morte. Depois Jesus faz algumas coisas ainda ali, chega uma notícia pior ainda. Senhor, não precisa ir mais não, porque Lázaro já morreu. Deus não vê como o homem vê. O que Jesus disse, Lázaro não está morto, mas ele dorme. Como nós olhamos a circunstância ou a situação faz toda a diferença. Como é que eu e você temos olhado as circunstâncias? Como é que eu e você estamos olhando esse momento de pandemia que estamos atravessando? Nós temos olhado e nos assustado, porque está fechando isso, fechando aquilo, está na fase vermelha. Eu sei que é ruim, queridos, e eu não estou feliz com isso que está acontecendo, porque tem pessoas que estão padecendo. Mas eu creio que 1000 podem cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Precisamos crer nisso. Precisamos crer que a bondade e a boa mão do Senhor está sobre nós. Sabe, eu tenho visto testemunhos, temos vivido coisas em meio à pandemia. Porque, entenda isso, querido, se Deus precisasse de um cenário natural favorável, não seria milagre. Quando tudo vai bem, qualquer um prospera. A intervenção divina é exatamente quando tem um cenário de caos, mas aqueles que são preservados pelo Senhor, eles andam de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Isso é que faz a diferença e nós precisamos crer nisso. Nesse agir de Deus, nesse favor de Deus nas nossas vidas. Ou nós cremos que a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós, ou estamos perdendo tempo. Se Deus é o meu, o seu favor, queridos, nós não temos que temer, como a palavra diz que o justo não teme más notícias. Porque a sua esperança está no Senhor, ele confia em Deus. Você confia em Deus? Aleluia. Então as nossas atitudes, as nossas palavras denunciam isso. Se nós estamos de fato confiando ou não. Obrigado, querido. Imaginando mais uma história. Pense você que alguém, você ouve alguém e essa pessoa está, orando, meio que chorando. E aí você pergunta, mas o que foi, irmão? O que está acontecendo? E aí ele diz para você, não, é porque amanhã vão cortar a minha energia se eu não pagar a conta. E aí você fala, rapaz, é mesmo? Mas quanto que é a sua conta? R$100. E aí você tem condições de ajudar, mas você não está com o dinheiro ali, ok? Aí você fala, fica tranquilo, querido, faz o seguinte, amanhã de manhã, passa na minha casa ou no meu trabalho, enfim, e eu vou te dar os R$100. Aí, irmão, que bênção, obrigado, tal. Aí você vira, começa a conversar com outro irmão aqui, e você ouve esse irmão choramingando. Aí para alguém para conversar com ele e fala, o que foi, irmão? E ele diz, não, é porque amanhã vão cortar a minha energia. Eu pergunto, você acabou de dizer para ele que ia emprestar ou dar o dinheiro para ele pagar. E ele continua reclamando daquela situação. Como é que você se sente? Nada, se sente anestesiado. Como é que você se sentiria? Chateado. Porque, em outras palavras, esse irmão não está acreditando que você vai ajudá-lo. Concorda? Agora eu pergunto, eu sei que Deus não tem o mesmo sentimento que nós, mas como será que Deus se sente quando Ele diz para nós, já está resolvido, e nós continuamos resmungando? Já é seu e nós continuamos pedindo. Você entende? Se nós confiamos, nós andamos como quem já tem. Esse é o processo da fé. E nesse contexto, usando ainda dessa criação, nós precisamos entender, e nós vamos ler já João capítulo 5. Que nós não somos o problema. O problema é a história que nós contamos sobre nós, para nós mesmos.
Ou então, né, você não é o problema. O problema... Obrigado, querido. A fita? Imagina. Obrigado, viu? Aleluia. Estão ouvindo bem? Amém. Então, o problema não é você. O problema são as coisas negativas que você deixa morar na sua mente. Porque sabe que o que mora na sua mente e na minha, eu decido e você decide? E nesse contexto, né, em João capítulo 5, olha que coisa interessante. Verso 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Olha o que ele responde no verso 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu sei, nós sabemos o restante do contexto, Jesus vai manifestar a cura na vida dele, mas olha que coisa interessante da mente desse homem. 38 anos, naquela condição de enfermo, estava lá. Jesus pergunta: você quer ser curado? Ao invés de dizer quero, ele começa a justificar o porquê ele estava daquele jeito. E eu sei que para nós olharmos isso é fácil, mas quantas vezes eu já não recebi de Deus a palavra: você quer tal coisa? E ao invés de dizer, Senhor, quero, eu começava, não, Senhor, é por causa disso, 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 disso. É por causa daquilo, 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 daquilo. Em outras palavras, justificando a minha condição pela história que eu tinha vivido até aquele momento. Mas sabe que a história, por assim dizer, da nossa vida, ela já foi escrita até agora, mas ela tem que continuar sendo escrita até o final? Eu posso decidir ficar com aquilo que já veio até agora, ou decidir dar um destino diferente para daqui para frente. Essa decisão na minha vida é minha e na sua é sua. Agora, para continuar escrevendo essa história, tem que estar em movimento. E nós precisamos entender isso. Eu vou só citar para nós ganharmos tempo, já estamos encerrando. Mas em Marcos capítulo 5 tem uma passagem muito conhecida, que é sobre a mulher do fluxo de sangue. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela estava naquela condição há 12 anos. 12 anos. Algo que nós aprendemos no Rema é que fé não é desejar. Aquela mulher desejava ser curada. Como sabe que ela desejava ser curada se não está escrito na Bíblia? Queridos, alguém que gasta tudo que tem com um médico não foi lá para dar uma oferta para ele. Você concorda com isso? Ela gastou para tentar ser curada. Então ela desejava, mas ela não tinha alcançado. Então a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, passando a mão de vários médicos, mas isso não trouxe a ela benefício ou proveito nenhum. Pelo contrário, ela piorava. Diz a Bíblia que ela, ouvindo a fama de Jesus, e aqui eu gosto sempre de abrir um parênteses, se a fama que ela ouviu fosse a que alguns falam hoje em dia, ela ia se esconder de Jesus, não procurar por ele. Porque alguém que já está sofrendo vai procurar por alguém que castiga mais ainda? Não é o que a Bíblia ensina. Amém? Mas isso são cenas para outros capítulos que o pastor vai desenrolar aí. Mas ela ouviu a fama de Jesus e ela foi, atravessou a multidão até tocar nas vestes dele. Então ela tinha alguns relatórios e você sabe, naquele contexto debaixo da lei, a mulher, quando tinha, né, a questão do sangramento, ela tinha que se autodeclarar impura. Ela vivia à margem da sociedade por aquele período. Então aquela mulher estava nessa condição há 12 anos. Então havia relatórios naturais. Trazendo para os dias de hoje, né, numa linguagem mais contemporânea, o gerente do banco dizia: você gastou todo o seu dinheiro, está falida. Os especialistas ou os médicos dariam um outro relatório: olha, nós não podemos lhe ajudar. Fizemos tudo o que era possível.
E a religião, não Deus, a religião dizia, você é impura. Então ela recebia alguns relatórios. E ela poderia decidir ficar com eles. Mas graças a Deus, aquela mulher começou a escrever uma história diferente. Começou a escrever uma história diferente com aquilo que ela ouviu. E a questão é, quais relatórios têm estado na sua vida hoje? Relatórios de que você está falido? De que especialistas não podem te ajudar? De que você é alguém excluído ou impuro? Você pode ficar abraçado com eles e morrer assim? Ou você pode fazer como ela. Se posicionar e escrever um amanhã diferente. Porque sabe, nós ficamos esperando Deus, mas Deus já fez por nós. Agora é o nosso posicionamento. É quando pessoas estão esperando para serem salvas. Eu pergunto, Deus vai fazer alguma coisa nesse sentido, a não ser pessoas irem ministrar a palavra? Deus não vai intervir naquilo. Precisa que ela faça algo. Já está disponível. Assim também na minha e na sua vida. Precisa que nós façamos alguma coisa com aquilo que Deus já nos tem dado. Não podemos ficar admirando como um troféu esse bonsai. Não. Nós temos que remover esse vaso pequeno e alargar o espaço da tenda para que Deus possa manifestar o que Ele quer. Nós precisamos mudar o nosso comportamento. Isso é muito, muito, muito importante. Então aquela mulher se posicionou e nós precisamos também nos posicionar. Nós precisamos mudar a nossa história. Agora, como é que nós mudamos? Praticando o que a palavra fala. O processo da fé é muito simples. Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Como é que fé é liberada? 2 Coríntios capítulo 4, verso 13. Assim como está escrito. Eu criei, por isso, também nós cremos, por isso. É assim que libera a fé. Você libera a fé falando. Crendo com o coração, falando com a boca. E aí a fé tem ações correspondentes. O Tiago diz, a fé sem obras é morta. Então são ações ou atitudes correspondentes. Nesse exemplo dessa mulher é o resumão da fé. Ela ouviu a fama de Jesus, fé chegou. Crê com o coração, fala com a boca. Ela dizia, não diz que ela disse, diz que ela dizia. Se eu tão somente tocar as suas vestes, sararei. Sabe que confiar na palavra, a Bíblia diz que Abraão, ele se fortalecia dando glórias a Deus. E dar glória a Deus, naquele contexto, você entende bem isso, não é ficar glória a Deus, 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 glória a Deus. Não, dar glória a Deus, diz lá que Abraão se fortalecia dando glória a Deus, porque ele cria que aquele que prometeu era fiel para cumprir a promessa. Quando é que nós damos glória a Deus? Quando nós confiamos no que Ele disse. Você está com a sua atitude demonstrando, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, se o Senhor disse, eu creio. Ainda que os meus olhos não estejam vendo, eu creio. Isso é dar glória a Deus. Então aquela mulher se fortalecia, dizendo, se eu apenas tocar as suas vestes, sararei. Mas ela não ficou na casa dela esperando, não, Jesus vai passar aqui na frente, eu vou sair na janela e tuf. E quando eu tocar, não. Ela foi ter atitudes correspondentes. E quando ela tocou, ela recebeu a manifestação daquilo que ela já tinha por dentro. Amém? Esse é o processo da fé. Nós precisamos glorificar o Senhor confiando na palavra. Eu ouvi uma frase do pastor Edilson de Lira, é um dos pastores das nossas igrejas lá em Petrolina. Não, Petrolina, Petrolina, isso mesmo. E ele disse algo que a sua boca, ela não foi feita para falar o que os seus olhos veem. Os seus olhos foram feitos para ver o que a sua boca fala. É diferente. Nós precisamos entender que nós temos que liberar aquilo que Deus tem depositado em nosso coração, confessando palavras da fé. Estamos esperando. Muitas pessoas estão dizendo assim, Senhor, como é que vai ser? E sabia que Deus está dizendo para você, e aí, como é que vai ser? Como assim? Muito simples. A mulher do fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus, ele diz o quê? Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Ou seja, aconteceu como ela cria. Um pouquinho antes, no mesmo capítulo, Jairo. A Bíblia diz que Jairo foi lá ter com Jesus, e aí ele diz assim para ele, Senhor, a minha filha está em casa doente. Eu peço que o Senhor venha até a minha casa, imponha sobre ela as mãos, e ela viverá. Essa era a fé de Jairo. Vem na minha casa, impõe sobre ela as mãos e ela viverá. Aí no meio do caminho acontece esse
que eu citei para você agora, da mulher do fluxo de sangue. E aí, quando Jesus está indo com Jairo, eles vêm e dizem, olha, a menina já morreu. Jesus fala para Jairo, creia somente. Continua crendo aí, meu filho. A Bíblia diz que Jesus, ele entra na casa de Jairo. Ele toma a menina pelas mãos e a menina passa a viver. Em outras palavras, aconteceu exatamente como Jairo cria. O centurião, Senhor, o meu criado está doente. Senhor, Jesus disse, eu vou lá orar por ele. Não, Senhor. Como é que ele cria? Manda apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. E o servo foi curado. Amém? Nesses 3 exemplos simples, nós vemos que aconteceu como eles criam, não como Jesus estava crendo. O que isso quer dizer? Não é mais tempo de ficar perguntando, Senhor, como vai ser? Senhor, como vai ser? Senhor, como vai ser? Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Precisa estar cheio da fé para que as coisas se manifestem. Amém, queridos? Então, que você e eu possamos meditar nessas verdades, guardar o nosso coração e entender que é necessária a nossa participação naquilo que Deus tem para nós. Não vai acontecer só porque Deus disse. Não vai acontecer só porque Deus disse. Eu não sei se você tem o hábito, se não tem, eu gostaria de dar uma sugestão. Tem uma série de 4 livros, de uma série chamada Pedras Preciosas do Grego. O autor é Rick Renner. Que coisa fantástica. De fato, o nome Pedras Preciosas, eu acho que é a melhor palavra para descrever isso, que esse material que tem, que é riquíssimo. E eu sou muito abençoado todos os dias quando leio, né, a revelação que ele traz do grego e aquela coisa toda. Mas uma coisa marcou muito a minha vida. Hebreus, no capítulo 4, eu estou encerrando já, no versículo de número 12. É um texto conhecido que diz que a palavra é viva e eficaz. Mais cortante ou penetrante de qualquer espada de 2 gumes, é apta para discernir pensamentos, intenção do coração, dividir alma e espírito, enfim. Então, a palavra é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Essa palavra gume, ela vem do original grego distomos. Distomos, tudo junto, se você pronunciar distomos, como escreve? Distomos. Só que essa palavra distomos, ela é composta de 2 palavras do grego. Uma delas é a palavra di e a outra palavra stomos. A palavra di significa 2 ou 2. E stomos significa boca. Em outras palavras, a palavra que é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, é a palavra de 2 bocas. Ok? Então, para que a palavra seja viva e eficaz, ela tem que ser dita por 2 bocas. Ou seja, a primeira boca que liberou a palavra foi a boca de Deus. Mas para que ela seja viva e eficaz na minha e na sua vida, a segunda boca tem que concordar com ela. Quando a segunda boca concorda com a primeira, aí sim ela é penetrante e ela vai produzir aquilo que Deus enviou para fazer. Precisamos crer nessas verdades, queridos, falar o que a Bíblia diz, não falar o que o relatório natural diz, não. Nenhum relatório natural muda a palavra, mas a palavra muda qualquer relatório. Qualquer relatório. Então que você possa se levantar, se posicionar e abrir a sua boca e começar a confessar o que você tem crido. Por mais que pareça doido, mas é loucura só para quem perece. Para mim e para você é o poder de Deus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu orar por vocês. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus. Sou muito grato pela Tua palavra que alimenta o nosso espírito, Pai. Obrigado porque a Tua palavra são sementes que são lançadas em nosso coração. E nós cremos, Pai, nessas palavras frutificando a 100 por 1. Obrigado porque nós não vamos mais limitar o poder, Pai, e o potencial que a Tua palavra tem nas nossas vidas. Não, nós vamos abrir espaço, renovando a nossa mente pela verdade, pensando como Deus pensa. A Tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. E nós queremos, Pai, concordar com os seus pensamentos, encher o nosso coração de fé e liberar pela nossa boca. Nós vamos ver, Pai, tudo aquilo que a nossa boca tem confessado em nome de Jesus. Muito obrigado pelo poder, pelo domínio e pela autoridade que o Senhor nos deu. Nós queremos, Pai, manifestar e evidenciar a Tua vida por onde nós passarmos, Pai. Assim como a Tua palavra relata que aonde Pedro passava, até a sombra dele, Pai, quando passava por pessoas, elas eram alcançadas. Isso, Pai, significa que era tão
tanto poder em evidência na vida dele, que isso é como se exalasse pelos poros. Pai, nós declaramos isso acontecendo também nas nossas vidas, que nós possamos, Pai, levar a resposta às pessoas, que nós possamos estar estruturados, firmados, Pai, vivendo o benefício do Senhor aqui nessa terra, mas estendendo a mão para poder ajudar as pessoas, Pai, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com o poder, e Ele andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. Pai, nós somos o corpo de Cristo, nós somos a extensão da obra que Ele começou. A Tua palavra diz que nós possuímos a unção que vem do Santo, e nós queremos, Pai, que essas obras se evidenciem através da nossa vida, que nós possamos levar a resposta a essas pessoas, alívio àquele que está cansado, Senhor, provisão àquele que está necessitado, e palavras de salvação, Pai, àquele que está perdido, em nome de Jesus. Nós queremos ser cooperadores, Pai. É muito bom poder viver, é muito bom poder participar, mas nós queremos compartilhar também, Pai. Afinal de contas, o Senhor nos dá para que nós sejamos generosos. E nós queremos ser generosos com tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, em nome de Jesus. Nós não podemos, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor, e deixar isso retido em nós. Não, nós precisamos abrir a nossa boca e compartilhar com pessoas. Quantas pessoas não estão precisando ouvir verdades como essa que nós temos ouvido da parte do Senhor? Por isso, Pai, eu oro para que nós nos levantemos em ousadia, em intrepidez, e possamos falar daquilo que nós cremos, Pai. Possamos anunciar aquilo que nós cremos. Não, Pai, com medo, porque quando nós abrimos a nossa boca para falar o que cremos, o diabo tenta lançar incredulidade em nosso coração. Mas e se não der certo? Se Deus disse, eu creio, ponto final. Se Deus disse, eu creio, ponto final. Deus disse, eu creio, ponto final. Pai, nós concordamos com a Tua palavra e nós declaramos, Pai, uma grande colheita nesses últimos dias. Nós cremos de todo o nosso coração, Pai, na abundância da graça, a abundância, Pai, de saúde divina, a abundância de provisão material, alcançando os Teus filhos, Pai. Não apenas o suficiente, mas mais do que o suficiente. É isso que o Senhor tem para nós, é assim que a Tua palavra ensina, e nós queremos viver, Pai. Nós concordamos com a Tua palavra. Nós não queremos ser, Pai, um empecilho para que a Sua verdade se cumpra em nós, não. De Deus nós somos cooperadores, e que nós possamos cooperar para que essas verdades inundem a nossa vida. Oh, Pai, obrigado, sou tão grato ao Senhor pelo benefício que Você me tem dado em todas as coisas, Pai. Sou tão grato ao Senhor, tão grato, tão grato. Ah, Papai, obrigado. Rembanjara mamamans de crebahaste. Rabagodoromonon se krimbamans de kinchere mamans de ketahanste. Mango cerebrans de ketabanste. É chegado um tempo novo de você abrir a sua boca e confessar a minha palavra com ousadia. Coisas foram depositadas no seu coração, e entenda isso. Nada do que eu possa planejar para você, você sozinho pode alcançar, por isso que é grande. Para que nós possamos executar em parceria. Eu preciso de você e você precisa de mim, diz o Senhor. Já está disponível o poder, a habilidade, o potencial, eu já coloquei em você. Quando eu te criei, você não foi uma obra do acaso, não, você foi escolhido. E eu não te criei de repente e pensei em algo para você, não, já havia um propósito específico que você foi criado para vestir esse propósito. Por isso hoje eu estou te chamando para um novo tempo, uma nova etapa, um novo degrau, aonde você vai poder provar mais da minha presença, mais daquilo que eu tenho desejado manifestar em você e através de você. Não limite o meu poder, mas creia, por mais que você tenha ouvido coisas negativas, o que vale a seu respeito é o que eu digo, é o que eu digo. A última palavra tem que ser a minha palavra saindo pela sua boca. É isso que vai moldar a sua vida. E assim você vai ver o meu agir sobrenatural, diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Querido, que essa palavra possa ficar forte no seu coração, que você possa ficar animado. Sabe, o mundo tenta colocar rótulos nas pessoas. Bartimeu era um cego, mas se você for olhar a respeito, Bartimeu não era nem o nome dele. O nome Bartimeu era só porque ele era filho de Timeu. Aquele homem usava uma capa porque ele estava no Império Romano e ele era alguém necessitado. E a capa representava que ele tinha autorização para ser um pedinte. Mas quando Jesus chega até ele, a primeira coisa que ele faz quando ele se levanta é tirar aquela capa.
Em outras palavras, quando Jesus entrou na vida dele, ele tirou os rótulos que o mundo estava colocando sobre ele. E ele entendeu, a partir de hoje é uma nova história. A partir de hoje, o que o mundo fala a meu respeito não pode mais reger quem eu sou. Quem vai reger e vai dizer quem eu sou é quem me criou. Então, quando Deus diz que você é mais que vencedor, que você é uma bênção, que você é um sucesso, concorde com Ele e diga: Pai, amém, eu sou mais que vencedor. Amém, eu sou um sucesso. Amém, tudo eu posso porque o Senhor me fortalece. E você começa a liberar o poder dEle, e você vai ver o agir sobrenatural fluindo através de você, porque essa é a vontade do Senhor. Amém, queridos? Então, queria agradecer mais uma vez, pastor Ezes, Patrícia, a toda a igreja, toda a liderança, né, pelo seu tempo. Você que está em casa, obrigado por nos permitir estar aí na sua casa, né, pela internet. É um tempo muito bom para mim, fiquei muito grato, muito feliz e muito honrado com esse convite, né. Eu até brinquei, quando eu vi o cartaz, falei, aquilo que a Bíblia diz, né, vou te colocar entre os grandes. E eu estava lá, o menor deles, mas entre os grandes. Então, para mim é uma honra muito grande estar com vocês aqui nesse tempo. Amamos muito a vida desse casal precioso, seus filhos, né? Que já viu o Mateus e Davi, a Yasmin não vi ainda, mas vou ver antes de ir embora. E é uma grande honra, nós amamos essa família, os conhecemos há muitos anos, né? Servimos ao Senhor juntos, lá na igreja, na Vila Matilde, com o pastor Eliezer. E que coisa boa, queridos, ver o crescimento, né, deles, ver o Mateus ali, The Bibles on the Table. É maravilhoso, muito, muito bom mesmo ver essa família crescendo junta, servindo ao Senhor. E eu quero te estimular a algo. Eu até falei algum tempo atrás, desculpa o horário, já estou acabando mesmo, é verdade. Eu falei algo lá em Indaiatuba. Quando chegou o tempo de nós, quando eu digo nos apartarmos, né, não é uma separação não, mas o tempo de nós estarmos lá fisicamente em Indaiatuba, isso significava que nós não estaríamos mais fisicamente com o pastor Eliezer. E algo que ficou muito claro assim no meu coração, que foi tão rápido, que foi tão bom o tempo que nós passamos juntos, mas assim, se eu soubesse que ia ser tão rápido, eu teria aproveitado mais. O que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que você vai embora, nem que o pastor Ezes vai embora, mas a Bíblia diz que nós somos como aquele que o vento sopra onde quer. Pode ser que Deus te sopre para uma outra cidade, pode ser que, né, Deus faça alguma coisa nesse sentido. Mas o tempo que você estiver plantado nessa visão, nessa igreja local, faça valer a pena. Aproveite cada momento, cada ministração, cada palavra, agarre. Porque é Deus usando a vida deles para alcançar, para formar coisas na sua vida que talvez hoje você não entenda. Mas lá na frente você vai entender e vai dizer como foi precioso passar aquele tempo no Verbo da Vida no Morumbi. Foram aquelas coisas que me trouxeram até aqui e vão me levar até onde Deus quer. Amém? Então se conecte, se lance sem reservas. É um casal de integridade. É um casal... Você ouve todo pastor que vem aqui falar a mesma coisa. E eu posso te afirmar uma coisa. Digo e no Senhor testifico que não minto. É um casal de integridade. Então se lance, confie, para que eles possam cuidar de você como Deus quer. E você vai ver aonde Deus vai te levar em nome de Jesus. Amém? Pastor, muito obrigado.